Está começando o Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Com Vinícius Angelini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 11º episódio aqui do Unifax Talks. Eu tenho a honra de receber hoje o Diego Almeida, ele que foi diplomado da Unifax, vai ter muita história para contar hoje, tenho certeza, né? E hoje, em comemoração aos 15 anos do nosso campus de Feira de Santana, eu trago essa celebridade aqui com a gente. Tudo bem, Diegão? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, tudo bem. Só não tem a parte ainda da celebridade, mas estamos trabalhando aí. Mas depois dessa entrevista aqui, você vai sair daqui e pronto, celebridade. Agora sim, agora entendi. Como todos sabem, saindo aqui. Que massa. Bom te receber aqui, meu querido. Tá preparado? Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado você. A Anitta também aqui do Campus Feira. A Anitta que quando eu tava, digamos assim, saindo, ela tava chegando. E aí é bem legal poder vê-la ainda à frente da instituição, entendeu? É bem interessante isso. Você sabe que ela Eu já estava quase me entregando aqui quantos anos eu saí da faculdade, mas vamos lá, quase que eu dou essa escorregada aí, mas vamos lá. Eu vou tentar pegar ao longo da conversa isso aí, né? Mas você sabe que a Anitta bateu papo com a gente também, né? Um dos nossos episódios, a Anitta estava aqui e a gente conversou bastante. Sim. E a Anitta gosta também desses formatos novos, formatos diferentes, entendeu? De comunicação e de marketing também, publicidade, é uma pessoa que é bem antenada nesse sentido. Mas não foi aluno dela, não. Não foi aluno dela, não. Ah, tá. Então, beleza. Não. Maravilha. Diegão, você sabe que aqui a Unifax Talks são histórias de quem vive a universidade e com certeza você viveu a universidade, né? Então, aqui a gente vai buscar entender um pouquinho, né, da história do Diego Almeida, né? Quem é o Diego Almeida, o que ele fez, de onde ele cresceu, o que ele está fazendo, o que ele pretende fazer. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho da sua história, o impacto que a Unifax teve na sua vida também, trazer um conteúdo bacana que inspire, né, que motive as pessoas. Essa é a nossa intenção do nosso Unifax Talks aqui. E aí eu queria que você começasse... E eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando um pouquinho, né? Eu sei que é muito difícil falar quem nós somos, mas quem é o Diego Almeida, né? Fala pro pessoal aí. Velho, quem é Diego Almeida? Tô girando a cadeira aqui, assim, ó, pensando, quem é Diego Almeida? Vamos lá. Vinícius, eu hoje, como é que eu posso falar aqui? Deixa eu fazer uma apresentação aqui. Tava trabalhando um termo que é bem diferente, que é o da transdisciplinaridade. Aí fala, o cara já começa aqui o podcast aqui com um palavrão desse aí, rapaz. Mas também quero entender. Que é justamente isso, passar por algumas áreas, entendeu? Mas você dando sempre o seu melhor em cada uma dessas áreas na qual você passa. Porque a gente viveu, e a academia, digamos assim, culpada um pouco nesse sentido, um momento de... Vinícius ser aquele cara, o especialista do especialista, entendeu? Ele é um médico que é ortopedista, mas ele só cuida do dedão do pé direito, entendeu? Não vá para o outro dedinho ali não, porque senão não consegue, não sei falar sobre aquilo. E eu venho justamente nesse formato de perpassar por algumas áreas, e a gente vai até, talvez, no decorrer que você possa até entender um pouquinho mais, mas justamente isso, perpassando por mais áreas, mas sempre naquilo que você está fazendo, dar o teu melhor e fazer o melhor com o que você pode fazer. Eu acho que esse talvez, não sei se nem eu falei muito aí quem é Diego, mas eu acho que é isso, é ter essa capacidade de trabalhar em várias áreas e dando o teu melhor ali nessas mais variadas áreas. É um pouco disso. Falei ou não falei? Pode falar. Você me deu um insight aqui também, porque isso diz muito, é uma frase de Cortella, né, que ele fala, dê o seu melhor nas condições que você tem, até que tenha condições melhores de fazer ainda melhor, meu velho. Exatamente, perfeito. Podemos dizer que essa frase... É a história do garçom aí, ó. Essa daí eu sei, viu? Mas vamos lá. Podemos dizer que essa frase aí resume o Diego Almeida, então. Pronto, exato, velho. Porque, assim, seja se você está no meio acadêmico, se você está no mercado, se você está num podcast, se você está numa entrevista, é um pouco disso, entendeu? Você dá o teu melhor ali nas condições que você tem. E eu acredito que, de alguma forma, o universo vê isso, entendeu? Sempre aí, para quem vai para o sentido mais de física quântica, você tem justamente isso dessa questão energética, dessa questão
do que você dá, entendeu? E aí o universo ele é muito abundante e você dá e também você recebe, entendeu? Eu acho que é uma troca. A gente está hoje aqui conversando, quem sabe daí a pouco o Vinícius está cá no Feira Pod conversando, entendeu? Do outro lado, que nem hoje eu estou aqui do outro lado, entendeu? Então é justamente isso, entendeu? A gente tem essas trocas. Então é um pouco disso e isso é fundamental, porque, Vinícius, muitas vezes, seja na faculdade, seja no mercado, a gente, por algum motivo, vê pessoas que não estão dando o seu melhor, entendeu? E acredite, as pessoas estão vendo. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas sempre tem alguém vendo. Não é um Big Brother, não, mas tem como perceber, entendeu? E aí isso faz a diferença, pô. Seja na universidade, seja na tua carreira. Porque depois, uma frase que um dos professores da Unifax aqui, Campos Feira, falou, que eu guardei assim, que é bem interessante, que é o seguinte: às vezes a gente acha que aqueles colegas que estão se formando com a gente ali são os nossos concorrentes, mas não, cara, eles são os teus contatos, eles são o teu network, aqueles professores são o teu network, seus concorrentes estão lá do lado de fora que não te conhecem, e aí você não deu o teu melhor quando você estava com essa galera toda, e aí depois vem um processo de indicação, alguma coisa. E aí a galera vai lembrar de quem, entendeu? De quem deu o melhor, ou quem foi mais ou menos. Então, passa por isso. E isso é interessante. Eu acredito que é bem por aí, entendeu? E essa é uma mensagem muito positiva também. Óbvio que para a vida, a gente leva isso para a vida, mas para o momento de faculdade, né, de universidade, que as pessoas estão amadurecendo ainda, né? Talvez as pessoas não entenderam o que significa tudo aquilo que elas estão vivendo, talvez não entenderam que essas pessoas são network, futuro ciclo delas. Então, graças a Deus, eu tive essa visão muito cedo também. Eu fui de empresa júnior, eu fui formado de administração também na Unifax, participei da Primos Consultoria, e graças a Deus ali me mostrou ali o que eu precisava não parecer, mas como você falou, dar o meu melhor ali, né? E graças a Deus o meu network hoje foi muito devido à pessoa que eu fui durante a universidade. Eu acho que é um momento crucial para as pessoas entenderem esse momento exatamente que você falou, né, não, Diegão? Sim, e você falou aí de empresa júnior, eu também, é engraçado porque você estava aí na Unifax, Campo Salvador, certo? Isso. A famosa PA8, salvo engano, porque você falou administração aí. Eu aqui no Campos Feira, e na minha época era só um campus mesmo, não tinha os outros campos. E assim, no caso aqui, quando a gente está falando disso, sobre essa questão aqui dos cursos, tudo aqui era, digamos assim, o primeiro, entendeu? Porque não tinha outras coisas. Então, assim, eu participei, aí estou me entregando mais uma vez, vou estar me entregando várias vezes aqui, ó. Da formação da primeira empresa júnior daqui, da primeira, digamos assim, da primeira comissão de empresa júnior do Campus Feira de Santana, que era a Titãs Consultoria. O pessoal foi beber na época lá na Primos. Você falou e agora eu lembrei, entendeu? Então era tudo assim, ó, ia beber na fonte lá em Salvador e depois fazer os processos aqui de aplicação, aquela questão de montar estatuto, prospectar o primeiro cliente. Então a gente passou por tudo aqui na empresa júnior. É um desafio muito grande, né? Fazer todo esse processo aí burocrático. Tem que ter muita vontade, assim, resiliência, e por depois é só satisfação, né? De ter levantado aquilo que hoje, né, representa um aprendizado tão grande para as pessoas que estão entrando na universidade. Eu digo isso por experiência própria, né? Que a minha empresa júnior, cara, me formou, me moldou, e hoje eu levo meus conhecimentos, meus aprendizados e principalmente também o meu network que eu fiz lá, né? Sim, e você fala uma coisa, e eu acredito que a gente está aqui num talk da Unifax, e ela permite isso, né? Justamente essas possibilidades de você curtir uma empresa júnior, de você curtir iniciação científica, de você vivenciar N possibilidades, entendeu? E talvez a grande questão, tá? De você, digamos assim, ser aberto àquela palavra lá que eu falei no início, a transdisciplinaridade, que é você sair experimentando. Total. E aí talvez a gente pode até trazer para um processo mais que isso é bem comum na parte de startup, que é você ter esse processo justamente de experimentar. Como tem aquela criança que chega, um sobrinho seu, a criança, o filho de um amigo que, pô, tio, me empresta o celular aí e tal, e ela vai mexer no celular, velho. Qual é a diferença dela para um adulto? Muitas vezes é porque o adulto fica cheio de dedos, como é que ele vai mexer naquela configuração? A criança vai lá e não, bagunça tudo, entendeu? E faz, e depois ela entende que aquilo tá errado e ela vai para um outro processo. E às vezes a gente está
com algumas oportunidades, como quando você está na faculdade, na universidade, e você não experimenta. Então tem uma galera que não passa pela empresa júnior, tem uma galera que não passa por iniciação científica, tem uma galera que não vivencia a faculdade. E não vive a universidade, né? E aí às vezes é tarde, entendeu? Quando você percebe, pô, velho, já tô ali no trabalho de conclusão de curso ou no plano de negócios e aí já foi, velho. Não tem como viver essa universidade. E quando você tá no mercado, tem experimentação? Tem também, mas só que o custo da experimentação, digamos assim, tem um preço diferente, entendeu? Eu não vou nem botar valor, mas tem um preço diferente. E aí, às vezes, você não tem mais essa chance de estar experimentando como você estaria se tivesse feito cá. Total, e aí são outros erros, outras coisas, e por aí vai. Não, e aí, falando de uma curiosidade, aqui também, nesse processo de ser o primeiro, eu fui o primeiro bolsista de iniciação científica da Unifax Campus Feira. Eu tenho essa chance, eu tenho esse título aí também. E aí, eu lembro que foi para uma pesquisa de um bairro bem populoso aqui em Feira de Santana, que é o Tomba. Aí, só para você ter noção, o bairro ele tem aproximadamente, da última vez que eu vi no censo, tinha umas 45 mil pessoas para uma cidade na época de 500 mil habitantes. Era quase 10% da população estava lá, entendeu? Isso num núcleo aí de 51 bairros que Feira tem. Então, um bairro só tinha 45 mil pessoas. E aí lá foi justamente avaliar a questão do empreendedorismo ou necessidade de empreender. Porque toda vez que eu passava ali, para ir para casa da minha mãe, o pessoal já não tinha mais a mercearia, já tinha outro estabelecimento lá, entendeu? E aí eu ficava, por que tem essa dinâmica aqui, entendeu? Por que isso acontece? E aí foi quando teve a bolsa FAPESB, e aí eu fui bolsista de iniciação da FAPESB pela Unifax Campus Feira. Aí fui o primeiro aluno a ir para a iniciação científica. E eu lembro que tinha uma jornada científica da Unifax, que os alunos, digamos assim, competiam, as aspas aí do competiam, sobre os projetos. E aí eu fui para Salvador aí, e apresentei, era até com a professora Maria Elvia, eu não sei se ela faz parte ainda do quadro, e eu fiquei em segundo lugar. Mas eu fiquei bem assim, velho, cá entre nós aqui, que ninguém tá vendo aqui, mas eu falei bem assim, velho, era pra feira ter levado, entendeu? Eu não aceitei, foi um pouco daquilo assim, eu não aceitei bem esse segundo lugar não, entendeu? Clubista. Eu falei, isso aqui ficou a galera de Salvador, entendeu? Barrista ali e tal. Não quis deixar a feira na primeira jornada levar, não, mas foi bem legal a experiência, brincadeiras à parte, de você estar justamente nesse processo. Na época tinha o professor Barros ainda, ele ainda era vivo e participou também do processo. Enfim, é um pouco disso. É vivenciando mesmo, né, esses 15 anos aí de Unifax Campus Feira, 50 anos, salvo engano, de Unifax Salvador, entendeu? E aí você tem essas histórias para contar aí. Eu tô tentando pegar aqui, que o Campus de Feira já tem 15 anos, né? A gente tá celebrando 15 anos. Você foi o propulsor, eu tô querendo te entregar aqui, meu velho. Tô tentando te encaixar aqui para te entregar. Não tem jeito não, pô. Essa foi da segunda turma, né? Acredito que foi isso, foi segunda turma de administração. A gente começou com lá a turma, acho que pra você ter noção, tinha 80 alunos na turma, velho. Aí, 80 não, acho que eram 70 e pouco, aí depois rachou, porque não tinha condições, entendeu? Era muita gente na sala. E aí a gente ficou em duas turmas de 40 alunos, e aí foi, entendeu? Aí foi isso, foi muita gente mesmo. Então, assim, tinha uma demanda que a gente pode até falar de reprimida aqui, no caso, em Feira de Santana, na época, porque até então era Unifax, era só em Salvador, aí quando ela veio para Feira de Santana, abriu novas possibilidades, e aí foi quando veio uma galera legal para lá, porque no curso de administração é bem comum você ter ou ali a galera que já empreende, às vezes tem na família, tem alguém que empreende, e aquela questão de sucessão familiar, então você tem essas possibilidades. Então teve isso aqui em Feira de Santana também. E se a gente falar do curso de administração, Diegão, o que fez aí você optar por essa escolha? Foi aquela que todo mundo também, quem não sabe nada faz administração, aí se jogou e aí gostou, como é que foi mesmo isso? Eu acho que teve um pouco disso também, porque... Eu também tive. Porque, assim,
eu fui para fazer. Eu lembro que era questão de. Eu queria fazer direito e psicologia. Aí acabou que não foi nem direito e nem psicologia, entendeu? Eu acabei fazendo administração e jornalismo. Foi? E Que aí, na massa. sequência, eu fui para pós-graduação e não foi nem jornalismo e nem administração. Aí já foi na Mas, área de políticas públicas. mas aí eu já entro com uma afirmação aqui, que é o poder da experimentação, né? Para você Exato, experimentar as exato. outras, né? Exato. E aí entra as escolhas, né? Porque, assim, Isso. quando você faz Perfeito. isso, digamos assim, você começa a ter, digamos, aí as suas escolhas, né? Ou você vai para aquela questão lá do conceito de transdisciplinaridade, perpassar por essas várias áreas e dar o teu melhor naquilo, com as condições que você tem. Ou você vai para um processo de afunilamento, que às vezes a própria academia te exige isso. Então, para quem está escutando a gente e pensa em ir para uma carreira acadêmica, não é o caminho, no sentido de que para você ser professor na instituição, com doutorado, dentre outras coisas, muitas vezes ela vai te exigir que você tenha aquela formação linear. É justamente formação em administração, a depender você pode dar uma brincada, como eu fiz em alguma outra área de mestrado, mas em doutorado você tem que voltar para a administração. E aí quando você começa, você faz uma graduação, você vai para um mestrado numa outra área, aí vamos supor que eu faça um doutorado em sociologia. Cara, para academia eu vou utilizar a palavra da moda, eu tô cancelado, entendeu? Para academia. Porque justamente eu não tenho esse afunilamento. Porque quando vão fazer a questão da contratação, do processo, que é justamente isso. Pô, Diego, mas qual é a tua experiência, qual é a tua profundidade nesse aspecto, nesse assunto, entendeu? E aí, digamos assim, o perigo disso é justamente você, digamos assim, não ter, digamos, a capacidade de aprofundar quando for necessário. Então, para quem está escutando e pensa em caminhar também por essas águas, digamos que elas não são águas tão tranquilas, justamente porque você tem que ter a capacidade de aprofundar rápido nas coisas, pegar rápido e fazer a coisa rápida e avançar naquilo. Porque senão é melhor a tua zona de conforto de você ficar numa área só. Por que eu estou falando isso? Porque independente da área, e aí foi onde eu percebi bastante isso, porque assim, a área do mestrado foi na parte de políticas públicas, planejamento territorial, só que a área era geografia. Então, assim, quem não é da área como a gente de administração vai esbarrar tranquilamente em vários conceitos que não são conceitos comuns. Conceitos da área de geografia, de região, de território, de limite, enfim. E quem não é da área vai, digamos assim, tomar porrada mesmo, entendeu? E a galera não tá nem aí se você não sabe. Problema seu que veio para cá, entendeu? Então é um pouco disso. Quando você já está, por exemplo, em administração, você vai para uma pós dentro da área e tal, você já tem conceitos outros ali que são tranquilos para você. E aí você caminha tranquilamente. Quem não é da área de administração vai passar por aquilo também, para entender ali um payback, tempo de retorno, entre outros conceitos de custo de cliente, lucro antes do imposto de renda, uma série de coisas. E aí você tem essa capacidade, entendeu? Mas isso, enfim, é aqui justamente mostrar essas possibilidades do quão, digamos assim, diferente, né? Você tem uma formação ali em administração, outra em jornalismo e outra na área de políticas públicas, que é a grande área de geografia. Então, tem as vantagens e tem os contras também disso. Aquela questão da especialização contra o multitarefa, né? Então, meio Exato. que você... Acho que tem, como você falou, tem pontos positivos nos dois, né? Tem, sim. E tem também os riscos, né? E aí vai de você se rola ou não rola, entendeu? Mas é isso. E aí cabe cada um, no caso, é justamente isso. A faculdade ela vai te permitir você caminhar por vários locais, chegar ali, além do teu livro ali de administração, pegar um livro de psicologia na biblioteca, dar uma lida, pegar um livro de sociologia, dar uma lida. Que eu lembro que a faculdade ela tinha justamente vários outros cursos e aí você tem essas outras possibilidades. Mas depois, erro e experimentação começa a ter um custo mais difícil, quando você vem para o mercado mesmo, a vera.
E a Unifax te permitiu essa experimentação? Permitiu, é como eu falei, a questão da empresa júnior, a questão da iniciação científica, a questão de participação em eventos, realização de eventos, entendeu? E aí tudo isso você vai desenvolvendo as suas habilidades e vai criando esse network, porque você tem essa vivência. Eu lembro que aí já foi, porque como foi as turmas iniciais, mas aí veio aquele período justamente de intercâmbios. Eu não cheguei a participar do intercâmbio porque eu já estava na fase final, que aí foi quando começou a ter muito intercâmbio. Intercâmbio não apenas entre, digamos assim, digamos, entre estados, de você pegar e, por exemplo, estava vendo, acho que era para a AMB, tinha algumas instituições parceiras que você poderia ir, pegar a disciplina lá e ficar um semestre, como também tinha instituições no exterior, que tinha essa parceria, tinha esse convênio, tinha essa possibilidade de você avançar e estudar por lá. Então tem algumas coisas nesse sentido. E, é claro, ela possibilitou muita coisa. E provavelmente tem muitas outras coisas aqui que eu não estou lembrando também. Porque são 15 anos, foi da segunda turma, então já você até se assusta, né? Tão rápido que passou. Maravilha. Você tocou num assunto muito interessante que eu queria trazer um pouquinho aqui, né? Você falou sobre escolhas, né? Eu acho que na nossa vida, cada escolha, a gente tem uma renúncia de alguma coisa, né? Falando da sua vida pessoal agora, do Diego, assim, que escolhas você fez, assim, na sua vida, que você acha que você consegue compartilhar com as pessoas aqui que estão te vendo, que estão te ouvindo? Pronto, eu vou falar de uma... você falou agora de escolhas, assim, eu falei, deixa eu ver uma aqui que foi bem, digamos assim... eu posso falar aqui de... vou falar de duas escolhas aqui. Deixa eu ver. Vou falar de duas aqui que já... escolhas já podem ser... escolhas podem ser positivas, más escolhas e boas escolhas, né? Que tudo isso serve de aprendizado pra gente, para as pessoas que estão ouvindo, e podem se identificar e se conectar com a sua própria história, entendeu? Sim. Aí, por exemplo, no caso, eu peguei, quando eu fiz vários vestibulares, aí acabou que eu passei, eu não passava em nada, e quando eu passei em mais de um. E aí eu fiz a escolha justamente eu falei assim, eu vou ver. Foi tão difícil passar, então bora ver. Aí passei para administração e para jornalismo. Era cursos em instituições diferentes e em municípios diferentes. Então eu viajava diariamente 50 quilômetros. Um era diurno e outro era noturno. Então eu praticamente vivi para estudar mesmo. Teve um período, entendeu? Porque eu pegava uma média de 13 disciplinas. O normal para mim, pouca disciplina para mim eram 10 disciplinas. Entendeu? Aí eu cheguei no período que eu cheguei a fazer praticamente, eu não vou dizer que foi praticamente 2 trabalhos de conclusão de curso junto, porque teve uma greve na outra, e aí na Unifax eu cheguei e pude desenvolver o meu estudo completo, entendeu? Aí foi interessante que quando eu terminei cá, saiu a greve lá, aí eu concluí. Mas, assim, a escolha foi justamente de continuar fazendo os dois, entendeu? Então, isso em si já é uma escolha, porque você vai fazer uma série de outras renúncias na tua própria vida pessoal ali, porque você não tinha muito final de semana, você não tinha muitas coisas para fazer. Viajava um bocado, apresentando artigo em outros estados, comecei apresentando artigo científico em Salvador, depois eu fui para outros estados, como Fortaleza, Rio Grande do Sul, deixa eu ver, Minas Gerais, fui para vários lugares, entendeu? E aí você pode conhecer outras pessoas, outras cidades, enfim, são escolhas. Mas você fica muito no meio acadêmico mesmo. Aí veio a etapa de estágio, também fiz os estágios, e aí foi quando você começa a sair um pouco dessa questão mais academicista. Aí foi tanto que isso foi uma escolha. Mas a escolha mesmo que eu quero falar aqui, que já foi depois de formado, e que é uma escolha que eu acredito que pode impactar outros que porventura venham para essa tomada de decisão, foi que eu fiz alguns concursos públicos. Aí eu lembro que teve um concurso público que eu fiz, eu nem lembro se estava na faculdade ou não, mas eu sei que eu passei. Não, eu já estava fora da faculdade porque era de nível superior e era uma vaga para vaga de reserva. Eu passei e até hoje eu não sei se eu fui chamado, velho, porque tinha a questão da vaga. Eu sei que o pessoal entrou com ação contra
a empresa lá do concurso, porque não estava chamando ninguém. Imagine, uma vaga, nível superior eu passei, e aí foi protelando, e nunca chamava porque era vaga de reserva, cadastro de reserva. E aí você na expectativa. Depois, não, você fica aquele período na expectativa, depois também, claro. Enfim. Mas aí foi quando, aí eu peguei, teve um momento que eu peguei e fui para Sergipe, que aí eu fui montar uma carteira de clientes lá, que aí também foi vinculada quando eu fui bolsista CNPq, de produtividade. E aí tinha que montar uma carteira de clientes vinculada ao Sebrae, era um estado diferente, tudo diferente. E aí eu estava lá, já estava estabelecido, ganhando relativamente bem. E aí foi quando veio a possibilidade de um outro concurso, né? Eu fiz um outro concurso. Eu não sei nem por que eu fazia o concurso, mas eu passei também no concurso. Era para 100 vagas, 30 chamava logo de cara, não, deixa eu ver, 20 chamava logo de cara e o restante chamava até tal data. Aí eu sei que dessas 100 vagas que eram o concurso, só passaram 30. Não montou nem o restante, entendeu? Aí eu fiquei por... Não, como foi? Eu passei em 16º, foi isso. Eu passei em 16º, mas aí teve tinha uma prova de títulos. Aí eu sei que as minhas titulações na época, eu tinha que vir pegar na Bahia. E aí foi quando teve a greve da PM. Eu entrei com a ação, recorrendo para falar o seguinte, pega isso aqui e eu quero direito de isonomia, eu não tenho condição de mandar porque está tendo uma greve e eu não sou ocupado por essa greve da PM e os Correios não estão funcionando para encaminhar para vocês a documentação. Aí falaram que não podia fazer nada, tal, beleza. Aí disso eu saí de 16º, que eu estava habilitado já para passar na vaga, e fui para 22º. E eu fui para 22º por conta da idade, que era o critério de desempate. Eu não apresentei títulos, a galera apresentou, aí eles me alcançaram, aí eu fui para último. Para último não, fui para 22º e teve uma galera que foi até 28º, salvo engano. Porque a galera não passou mesmo pro concurso, não foi nem habilitado. Beleza. Aí só que aí começou a demorar de novo o concurso, certo? E aí foi quando eu já estava, digamos assim, me perguntando, cara, e se vier a eu ser chamado, aí é questão da escolha, né? Eu fico ou não nesse concurso? E aí? Eu quero ou não morar em Aracaju, entendeu? Eu quero ou não ter essa vida por aqui? E aí, assim, eu fiz a escolha, antes de sair o resultado, no caso, a convocação, de não aceitar o concurso. E aí eu tomei essa decisão comigo mesmo e depois eu comuniquei a minha família. Mas tem uma ressalva aí. Eu só comuniquei a minha família no 16º dia após a convocação. E aí muitos podem falar assim, mas por que no 16º dia? Porque até o 15º dia após a convocação você pode encaminhar a documentação, se apresentar e exercer a vaga. Então foi para não ter volta, entendeu? Então assim, o que é que... Aí você pode falar assim, sim, Diego, mas o que é que te levou a isso? Foi justamente o fato de não querer... e talvez aí é algo meu de não fazer a mesma coisa várias vezes. Então eu não me via acordando todos os dias no mesmo horário para ir para o mesmo local, bater um ponto, com todo respeito a quem faz isso e se dedica para isso e ficar ali fazendo as mesmas funções, entendeu? Aí eu lembro que um amigo, porque era do mesmo local lá, passou, aí ele foi chamado antes de mim. E aí eu falei com ele bem assim, ele foi um daqueles que por conta da idade foi chamado primeiro do que eu ficava resenhando com ele, aí eu falei assim, aí tem no bolão aí, interno, eu vou ou não vou? Aí eu já tava na Bahia e tal, trabalhando em outras áreas, aí ele falou assim, cara, a maioria aqui tá achando que tu não vem. Aí eu falei, pô, então a galera ganhou a grana porque eu não vou mesmo não. Eu lembro que ele me ligou pra saber se eu ia ou não, aí eu falei que não ia não. E aí foi um pouco disso. Talvez era pra ser, talvez não, era pra ser, né, Diegão? Era a sua intuição, é o que você tava sentindo ali, como você falou ali, de acreditar no fluxo do universo, né, que as coisas são pra você. Velho. E a questão de futuro também, imagine você, eu tinha na época
tinha uns 28 anos, eu tinha 33 hoje, eu tinha 28 na época, não faz nem tanto tempo, 7 anos. E assim, era aquilo, comprar um apartamento por lá, carro por lá, aquela coisa toda, morar lá, servidor público. Assim, beleza, você ia ter um salário legal e tal, mas não era, velho. Aí eu peguei e não fui por esse caminho, entendeu? Com todo respeito. Mas é uma escolha, não foi uma escolha fácil. Exatamente. Não foi uma escolha fácil. Hoje eu tô bem tranquilo, não tenho isso de concurso, nem faço mais concurso, nem estudo mais para concurso. Graças a Deus você tá bem com suas escolhas. Mas me diga aí como é que tá o Diego Almeida hoje? O que ele tá fazendo hoje, né? Hoje eu trabalho na área, aí foi pegando o gancho até. Aí eu retornei para Bahia, fui logo após, não, já estava na Bahia, né? Mas eu fiz a transição para Bahia, retornando. E aí eu vim para uma sociedade numa empresa. E aí eu comecei a atuar como consultor na área de políticas públicas, que eu já estava concluindo mestrado. O mestrado era aqui, e aí eu fui atuar na área de políticas públicas. E aí comecei atuando na área de políticas públicas, prestando serviço para vários municípios no estado da Bahia. Comecei mais aqui pela região de Feira de Santana e cidades circunvizinhas. Aí, quando foi meados ali de 2017 para 2018, eu retornei esse Sergipe em 16, em meados de 2017 a 2018, teve um projeto vinculado ao governo do estado, Banco Mundial, fui para a região oeste do estado. Aí eu rodava aquela região toda ali, Luiz Eduardo, Barreiras, Santa Rita de Cássia. Velho, é muito longe. Só para ter noção, quem está escutando, de Salvador a Barreiras são 1.000 quilômetros. De Salvador a Luiz Eduardo, 1.100. Então, assim, é chão, velho. É chão. É muito longe. E aí, as cidades, você, por exemplo, você viaja de Barreiras para Bom Jesus da Lapa, são 4 horas de viagem. E se eu não estou enganado, você não passa por mais de 7 cidades. É muito distante tudo. Então, foi um período também que eu aprendi muito. Conheci uma outra realidade da Bahia, uma realidade assim de muita discrepância mesmo, de riqueza e pobreza. Você está ali e você vê latifúndios mesmo, com plantações extensas. Teve uma plantação, eu nunca me esqueço, foi em Luiz Eduardo, já na zona rural, que de um lado você tinha ali o pessoal do assentamento e do outro você tinha uma propriedade que você andava, Vinícius, e quem está assistindo aí, acompanhando, você andava 20 minutos de carro numa reta para poder, digamos assim, ver o comprimento da propriedade. 20 minutos de carro, uma velocidade média aí de 80 km por hora. Para você ver o quão que era pequena. Ela tinha o que a gente chama de 45 ruas, velho. Aí você fala, o que é rua nesse caso, Diego? São aquelas máquinas gigantes que elas plantam tudo as ruas, justamente aquelas linhas que faz as covas e você consegue plantar as sementes. Ela tinha, no caso, 20 máquinas de 45 ruas e fazia a plantação nessa propriedade de soja em aproximadamente 15 dias. Então as plantas cresciam no mesmo tamanho. E aí a discrepância era tão grande que quando os pivôs eram ligados, pivôs que joga aquela bomba que joga água, dava queda no assentamento todo. Entendeu? Por conta da energia que puxava lá. Então os caras tinham água, os caras tinham luz, do outro lado você tinha uma galera que tinha muita dificuldade em ter água e luz e até mesmo direito à terra. Então assim, aí tive essa experiência por lá, aí entendi que o meu processo também ali já estava não fazia mais sentido, e aí foi quando eu saí desses trabalhos lá na região oeste e vim justamente me dedicar mais à região oeste do estado da Bahia, vim me dedicar mais aqui no meio, nas regiões mais aqui eu posso falar ali, indo até Ituberá. Mas como consultor também, né? Como consultor também, entendeu? Uhum. Aí foi esse período aí de consultoria. Legal, e aí a diferença, porque o outro você acorda todo dia para fazer a mesma coisa e cá, na maioria das vezes, acordava em locais totalmente diferentes, conhecendo pessoas e realidades totalmente diferentes. Pô, que legal, eu gosto.
É legal, eu gosto muito. Também sou uma pessoa muito assim, de praticar essa experimentação, de estar com pessoas novas, de ter desafios novos, né? De viver a incerteza, Diegão. A incerteza pode ser Exato, tão boa, né? Que a gente não tem medo da mudança, quer ficar ali na insegurança, né? Só quer ficar é, na segurança com exato, aquilo. E não se exato, abre para um leque de possibilidades que podem exato. ter. E a incerteza pode ser tão boa ou melhor do que a gente estava esperando. Então, assim, E você falou eu uma me coisa aí identifico muito que com você. E você falou uma coisa aí que, assim, chega amigos mesmo e fala bem assim, vale, você não tem medo, não? Aí você para pra perguntar, como assim medo? E ele fala assim, vale, justamente por isso, porque, por exemplo, você está trabalhando na área de políticas públicas, como consultor, prestador de serviço e tal, você tem os períodos de sazonalidade, entendeu? Aí você vê uma pandemia no meio do processo, e no meio do processo você tem justamente o quê? A incerteza, e nessa incerteza da pandemia, eu parei de viajar. Pense, eu cheguei a ter, para você ter noção, eu cheguei a ter uma residência em Barreiras, uma em Botirama e uma em Feira de Santana. Então, eu estava nesses locais aí, ó, em 15 dias. Aí você esquecia coisa em Barreiras, você esquecia coisa em Feira, você esquecia coisa em Botirama. E depois da pandemia, no período da pandemia, eu não viajei, pô. Parei de viajar. Pense de você ficar o tempo todo viajando e depois você parar, travar, não ter mais nada. Imagina. E aí as próprias prefeituras falavam o seguinte, cara, não é interessante ter um processo de consultoria porque a gente só quer tratar de saúde, entendeu? E era de fato a prioridade, como ainda é hoje, entendeu? E aí você fala assim, pô, e agora? Aí aquela coisa, se você estivesse no concurso, entendeu? Você estava lá, tá, com sua grana, tudo legal, mas são escolhas, velho. E aí é você aproveitar esse momento para justamente se reinventar. Se reinventar. Aí eu comecei a trabalhar com projetos financeiros. Porque o que é que a galera quer na crise? Dinheiro, velho. Sempre quer dinheiro. Na crise você passa a ter essa necessidade maior ainda. Aí foi uma área nova para mim que eu comecei a experimentar, foi justamente a elaboração de projetos financeiros junto a instituições bancárias para empresas. E aí você via a galera, tipo, atrás do Pronamp, de uma série de coisas. Só que aí, velho, é interessante porque a galera falava bem assim, as matérias de jornal, né? Os bancos tiveram os problemas dele? Tiveram. Mas do lado de cá, que a gente fez administração, Vinícius, os empresários também tinham os problemas deles. E aí o problema não era de conseguir o crédito no banco, o problema era do ponto de vista de organização financeira mesmo. Porque, assim, é uma frase que eu vi de um gerente de banco que muitos empresários, ele falou assim para mim, Diego, muitos empresários, eles querem ser pobre para o governo e rico para os bancos. E isso está errado. Exato, porque assim, o cara não faz as declarações fiscais. Quando você está falando de banco de desenvolvimento, banco de fomento, tudo é declaração fiscal. Não é a questão gerencial, não é o balancete gerencial, não é a DRE gerencial, não, é a DRE fiscal. É o que você está faturando, é o que você está emitindo nota. Então, eu cheguei a ver empresários que, assim, cara, os caras tinham uma realidade financeira muito boa, mas fiscalmente os caras eram pobres. E aí, como é que um cara desse vai tomar $1 milhão? E aí, o que eu falo, numa relação muito tranquila assim, com os clientes, era da seguinte forma. Pô, Vinícius, a gente está tendo essa relação aqui agora, conversando e tal. E aí, eu chego para você depois aqui e falo assim, pô, Vinícius, me empresta aí R$50 mil, cara. É assim que o banco vai te ver, é essa expressão que o banco vai fazer. Aí o banco vai falar bem assim, pô, mas quem é você? Vinícius vai falar, pô, Diego, mas quem é você? Quais garantias você vai me dar? Eu falo, não, Vinícius, eu faço isso, faço aquilo, tal, tá aqui. Mas cadê as comprovações, entendeu? Cadê o ponto de vista fiscal? Então, assim, muitos empresários não têm. Aí a gente via nas matérias dos empresários falando que não conseguiu a grana, que não conseguiu o dinheiro. Aí eu te pergunto, na lei da oferta e demanda, para esse gerente de banco que está lá, recebendo 100 processos, ele vai dar vazão ao processo que está correto, com a documentação toda correta, todo bonitinho, todo fiscal, redondo, com imposto de renda, com tudo comprovado, patrimônio e tal, ou ele vai parar para conversar com o Vinícius e falar, Vinícius, você tem que ajeitar isso, você tem que ajeitar aquilo, tal, velho, ele vai no que está certo, entendeu? Ele vai no que está pronto. Lógico. E aí, muitos empresários tiveram essa dificuldade, e aí foi como, digamos assim, depois de um tempo,
É esse método de atuação, né? Você consegue ajudar ali o empresário a se organizar a documentação, se estruturar para aumentar as possibilidades de chance dele conseguir reter esses empréstimos, essas garantias, Sim. enfim. É porque você começa, Vinícius, assim, digamos assim, tem uma linguagem própria dos bancos, entendeu? Sim, total. E quando você tem essa linguagem própria dos bancos, e aí entra uma série de outras questões, como confiança, tal, documentação, tudo correto, padrão, porque assim, os bancários eles foram sobrecarregados com vários outros profissionais. E nessa sobrecarga é justamente isso. Se você entra lá para ajudar os caras a desenvolver e alcançar as metas dele com facilidade, ele vai pelo caminho mais fácil. Entendeu? Uhum. Ah, Diego, como assim caminho mais fácil? Não, cara. Se toda a documentação está correta, se a gente já teve aquele retrabalho antes, teve alguém que organizou aquilo para você, encaminhou, só fez falar, Vinícius, abre o teu e-mail, a documentação do cliente tal está aí, já está tudo ok, já foi tudo conferido em termos de pendências fiscais ou pendências nos CPFs de sócios, enfim, o que quer que seja. Tá tudo redondo, velho. É só você chegar, fazer a simulação e a gente avança nas tratativas de crédito do cliente. Bacana. Então, assim, é um tempo que é muito mais rápido. Porque qual a diferença? A gente está falando aí, Vinícius. Agora não que a Selic lá aumentou e, consequentemente, as linhas de crédito também, os valores aumentaram. Mas a gente chegou a ter, só para ficar claro aqui, a questão de como essa, digamos, organização ela faz a diferença na vida do empresário, que a gente falava ali, eu cheguei a ter um cliente que ele financiou 2 veículos a uma taxa de 0,20 ao mês, podendo pagar esses veículos em até 8 anos, sendo que ele tinha 12 anos de carência. Se ele fosse para um banco particular, um banco que não era de fomento, essa taxa, no mínimo, e ele sendo um bom cliente, ela já ficava ali em 1,5 ao mês. Então, se você sai de 0,20 para 1,5 ao mês, é uma diferença estúpida. Faz uma diferença, com certeza. E faz a diferença, velho. Faz a diferença. Imagino. Então, imagino. É o preço da organização. Eu sempre digo isso, é o preço da organização. Se você está organizado, se estrutura e vai em busca de dinheiro barato, você faz bons negócios e você avança. Maravilha, tá aí o Diego. Fico feliz que você tá conseguindo estruturar esse nosso novo projeto. Muito boa sorte no seu projeto, meu irmão. E falando em projeto, né, eu tô até um pouco assim, meio que com vergonha, envergonhado de estar entrevistando um cara que é entrevistador também. Eu quero entender só um pouquinho aí desse seu podcast que você tem também, meu velho. Fala um pouquinho pra gente. É isso. Aí foi justamente em uma dessas andanças, em uma dessas viagens de trabalho. Eu viajei muito pouco na pandemia e em uma dessas viagens, um amigo estava comigo. E aí ele pegou e falou assim, pô, Diego, vamos fazer um podcast? Opa. Aí ele conta essa história muito tranquila e diz o seguinte, que eu dei um não velado para ele, porque eu falei assim, cara, eu vou pensar. Esse eu vou pensar é justamente por conta do que a gente falou no início, de dar o teu melhor no que você vai fazer, entendeu? Então tem essa responsabilidade. Porque às vezes, Vinícius, a gente começa com uma brincadeira, aí a brincadeira vai virando sério. Vai virando sério. Imagina, eu tô aqui também hoje assim. Ela começa a tomar a tua energia de tal forma que você não consegue fazer mais nada, entendeu? Porque ela vai ficando séria, vai te requerendo. Mas assim, eu lembro que a viagem foi em janeiro, quando fui em março, mais ou menos, eu liguei para ele e falei assim, ó, cara, a ideia lá que você falou, eu topo, e o nome tá aqui, ó. Aí eu já dei o nome, e quando eu dei o nome, eu falei assim, ó, é só você criar a arte, porque eu já verifiquei, tem a possibilidade de registro em tudo. Quando eu estava falando em tudo, era aí desde uma conta de e-mail até o registro no INPI. Então, já estava tudo certo, aí peguei, fizemos, avançamos. Aí a gente foi, aquela questão também que entra aí, e aí a experiência de você trabalhar e você, digamos assim, formar equipes ali na empresa júnior faz toda a diferença. Total. Porque eu entendia que eu era da área de jornalismo, trabalhava em administração também, e esse amigo publicitário. Então, assim, a gente precisava, digamos, de um estúdio, né, para ter um podcast, e a gente precisava também de um profissional da área de vídeo, né, para edição de vídeo, direção de fotografia, tudo isso. Também. Exato. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho 2 pessoas para chamar, para convidar, e a gente convida o de vídeo e a gente convida quem tem o estúdio. Então, porque é aquela coisa, sairia muito mais caro. Porque assim, aí é uma outra dica também para quem está ouvindo, às vezes a gente tem uma ideia de negócio e a gente quer guardar ela a 7 chaves pra gente, entendeu? E não quer se associar com ninguém. Mas você não se associar com ninguém tem a questão de você assumir o risco sozinho.
E além disso, você vai ter que trabalhar do zero em tudo, desde a aquisição dos equipamentos, a construção do estúdio, uma série de coisas. E se motivar diariamente por você mesmo, né? E aí você está indo para um processo que você, como é que eu vou para uma experimentação e eu já vou tendo custos assim absurdos? Porque a gente tem que levar em consideração que na pandemia, você também da área de podcast, os equipamentos ficaram muito caros. Sim. Você comprar uma câmera DSLR que era, digamos assim, 3 mil, 4 mil, cara, ela tá na casa de 8, 9 mil, 10 mil, entendeu? Isso a gente não tá nem falando de câmeras mais rebuscadas. Você vai para luz, você vai para som, microfone na casa dos R$1.000 hoje, microfone bacana para você estar conversando. Aí, beleza, esse microfone precisa do suporte, aí você precisa de uma máquina bacana para poder fazer os processos de renderização. Então, assim, placa de vídeo absurdo, tal. Então, assim, mais fácil, a dica é você se associar com pessoas que compartilhem desse mesmo interesse e que tenham afinidade no projeto. E aí foi o que a gente fez. Nós desenvolvemos ali um mapa mental. Nesse mapa mental, apresentamos um mapa mental para o diretor de fotografia. Aí foi engraçado que o diretor de fotografia, depois de alguns meses trabalhando com a gente, ele falou o seguinte, Vinícius, que ele já estava com não certo, entendeu? Para dar pra gente. No que falou, velho, tem um projeto aí para você participar, tal. Aí ele falou, bicho, eu não sei nem por que eu aceitei a reunião. Isso depois, né? Do barco tá caminhando bacana. Aí ele falou, não sei nem por que eu aceitei, mas chegou um momento que eu peguei e falei assim, velho, beleza, eu vou lá naquela reunião, mas eu vou escutar os caras e vou dar um não. Aí ele disse que não sabe por que ele deu sim, entendeu? Eu falei, foi porque você gostou do que ouviu. E aí, com a equipe formada, a equipe base formada, a gente foi para o sócio, foi para o parceiro que tinha o estúdio já pronto, montado. Não, ele tinha o estúdio, aí a gente ia montar, entendeu? Utilizar o estúdio. E aí, além da utilização do estúdio, era a questão justamente de você ter aí toda uma estrutura, né, que estava a teu favor e que era uma estrutura com network. Aí foi quando a gente foi para o Hub Feira, a exemplo do que tem em Salvador, que é o Hub Salvador. Então hoje a gente tem um podcast, fazendo um merchan aqui. Pode fazer um merchan? Óbvio, claramente, claro, fica à vontade, o palco é todo seu. É o FeiraPod, e aí o FeiraPod, ele está hoje dentro do Hub Feira, e aí a gente conversa com as startups que estão lá também, com as ideias de negócio que estão surgindo, tem histórias muito legais, Vinícius, por exemplo, fazendo um merchan aqui, as meninas feirenses, elas rodaram parte do mundo já, uma delas é doutora, ela tem menos de 30, tem uns 30 e poucos anos, já é doutora, e elas desenvolveram um bafômetro digital. Legal. Só que esse bafômetro delas é para detecção de doenças. O sensor que elas trabalham tem capacidade para diagnosticar até 15 doenças pelo sopro. Só que, por questões de registro, por questões de uma série de protocolos junto à Anvisa, a gente está acompanhando o quão é burocrático isso, elas focaram apenas no diabetes. Então, assim, que é muito importante. Algum amigo ou familiar de Vinícius ou de Diego tiver diabetes, não precisa mais se furar com esse instrumento delas. É só utilização do sopro e você consegue identificar o seu cálculo glicêmico com uma precisão maior do que o das lâminas. Então, assim, elas hoje estão até como, salvo engano, elas hoje estão no processo de aceleração pela Bayer, e elas já têm um CNPJ onde elas prototiparam um projeto na Europa, que é lá na Polônia. Então, assim, elas já estão bem avançadas no processo, porque a área de saúde de fato demora. Aí eu brinco com elas que elas são futuras milionárias. Mas, assim, isso tudo projetos que nasceram aqui por Feira de Santana. Tomara que elas sejam. Aqui no Hub Feira. E tem várias outras ideias de negócio também, e a gente conversa com essa galera. Legal. E aí, se pensar bem assim, qual é a ideia do podcast hoje, aqui do FeiraPod? É justamente mostrar o potencial humano existente em Feira de Santana. Seja dos feirenses que nasceram aqui, ou seja daquelas pessoas que viram em Feira de Santana a possibilidade de empreender e a cidade de fazer a diferença, entendeu? E aí eu sei que você é da capital, muita gente... É engraçado que, às vezes, os feirenses conversando entre eles falam bem assim, não, porque lá no interior...
Isso é muito comum do feirense, velho. Já tá acostumado, né? Nem se considera como interior, entendeu? É capital. Imagino. Interior é depois de Feira de Santana, mas vamos lá, isso aí é as piadas. Que massa. Eu imagino que, assim como eu aqui, toda a história que você entrevista aí, que você se conecta, com certeza tem muitos aprendizados por aí. Mas, Diegão, começamos aqui agora. Começamos o nosso bate-bola aqui, meu irmão. Tá preparado? Vamos. É agora o momento que sobe. A gente vai. Pode jogar aí. É o momento que sobe uma música aqui, vai subir uma música aqui. E aí você tem que se preparar para responder. A pergunta é rápido, é curta, tá? Mas o que vier na sua cabeça primeiro, você... Exato. O que vier na sua cabeça aí, você fala. Pode ser? Tranquilo. Galera, Diego. Jogue duro aí. Você pode pular. Responder, tá tranquilo. Isso, você pode pular, mas não acho que seria elegante, né? Você chegou até aqui, você podcast, jornalista, experimentou tudo, se pular, mas você que sabe, viu? Fechado? Vamos lá, meu querido. Vamos lá. Um ídolo. Ídolo, velho. Eu não sou muito a favor de ídolos, velho. Porque, assim, pra mim, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, velho. Ótimo. Que maior ídolo que esse? Um livro. Livro, velho. Um livro. Eu vou falar de um livro que me marcou muito mais recentemente, entendeu? Porque livro você sempre vai lendo um outro ali, mas sem se alongar. 100 Dias Entre o Céu e o Mar, de Almir Klink. Eu acho que é muito interessante, vai ter uma dica para quem quiser fazer a trilogia de livros dele. E nesse livro aqui, dos 100 Dias Entre o Céu e o Mar, ele mostra a travessia dele da costa da África até a costa brasileira, numa espécie de uma canoa, digamos assim. Uma embarcação não motorizada. Ele vinha a remo. E aí, dá pra você? Aí eu acho que talvez deixa pra ele, né? Eu prefiro ler o livro dele. Pesado, mas a dica é boa, vale a pena aí. Maravilha. Diego, a maior lição que eu aprendi na minha vida foi? A maior lição que eu aprendi na minha vida foi algo que eu vi na faculdade, inclusive, que a gente não dá muito crédito na época, mas depois que você vai ficando um pouco mais velho, você vai aprendendo, que é justamente isso. É diferente quando você trabalha fazendo o que gosta, cara. É totalmente diferente. Às vezes a gente acha que é só a grana, e eu, como até pude contar aqui, não é isso que depois fecha a conta, não. Porque você trabalhar insatisfeito, sem fazer o que gosta, é chato. A lição é essa, trabalhar com o que gosta. Concordo. Puxando aqui, todo mundo deveria, velho. Eu diria o seguinte, ter empatia, se colocar no lugar do outro, cara. Às vezes eu acho que falta um pouco disso. No geral, a gente falando em termos de sociedade. Principalmente nesse momento que a gente vive. Nessa pandemia, até como eu falei aqui, eu me reinventei, né, no processo, vi que a gente, enquanto pessoas, sempre tem como recomeçar, e a grande diferença é como você vai lidar nas situações de dificuldade. Massa, maravilha. É fazer do limão a limonada, né? Vamos lá. Com certeza. A Unifax, pra mim, foi... A Unifax, pra mim, foi um lugar de experimentações, cara. Experimentações, é sempre bom falar, que é algo que ela deve ser levado não apenas na faculdade, mas até, eu posso falar também, assim, no nosso dia a dia nas empresas, por conta de que, às vezes, a gente fica muito podado ali em não experimentar, entendeu? Tem uma aversão, talvez, ao erro. E essa questão aí de você não errar não é interessante. A questão é você errar rápido, aprender com o erro e fazer diferente lá na frente. É um conceito bem de startup, isso aí. Verdade que se aplica à vida, né? Exatamente. Agora, participar do Unifax Talks foi? Foi show de bola, cara. Foi show de bola estar voltando aqui e conversar contigo aqui nessa energia de poder estar passando essa mensagem. E já, digamos assim, eu estou até ficando encabulado, como se diz, porque assim, foi a terceira vez que eu participo de ações Unifax. A primeira foi
dos 5 anos foi 10 anos, aí eu percebo que eu tô ficando mais Você tá velho. entregando, é melhor você parar que você tá se entregando aí, meu irmão. E aí, nos 10 anos lá de Unifax Campus Feira, eu fui um dos alunos convidados a participar, e aí, antes da pandemia, presencialmente. E teve, tempos atrás, eu fui convidado por uma estudante, eu não lembro se de mestrado ou doutorado, e aí até fazendo um merchan positivo aqui da Unifax, por ser justamente instituição de ensino e universidade, a pesquisa e extensão, né? Faz marca aí da universidade. Foi um estudante de pós-graduação da Unifax que manteve contato comigo para justamente que eu participasse da pesquisa dela enquanto entrevistado. E aí ela falando, e aí ela fez as pesquisas, tabulações, e aí ela queria saber o quanto que esses alunos foram impactados, entendeu? Por meio da academia, por meio da graduação. Aí ela pegou uma série de estudantes do Campus Feira, inclusive, e fez o trabalho. E ela então você tá bem encaminhado aí, tá bem visto. Eu escolhi o cara certo, então. Escolhemos o cara certo, então. Então você tá bem representado aí. Meu velho, Diegão, pra gente finalizar aqui, não acabou não. A gente finaliza aqui de uma maneira que consegue sintetizar tudo isso, né? Que a gente bateu o papo aqui, que consegue contextualizar um pouquinho da sua vida, do Diego aluno, do Diego profissional, do Diego ser humano, né? E aí, meu velho, diante de tudo que você viveu na sua vida, né? Das suas escolhas, das suas experimentações, né, das suas profissões, dos seus momentos de vida, a gente finaliza com a seguinte pergunta para você, Diego. Qual é a moral da história do Diego? A moral da história do Diego, velho. Talvez eu até já falei lá na frente, né? Que independente de onde você estiver, identifique as possibilidades que você tem. Dentro dessas possibilidades, não se desespere, falando de uma forma maior aqui. E naquilo ali que você estiver fazendo, cara, dê o seu melhor, entendeu? Sempre. E acredite, aquele seu melhor, de alguma forma, o universo vê isso e você ganha com isso, entendeu? Acho que a questão você dá, você também recebe. Eu acho que a vida é isso, entendeu? Dar e receber essa troca. Mas é isso, sempre dê o seu melhor em tudo. Eu acho que a frase até para colocar ali na lápide, né? Não sei, enfim. Mas aí a gente está parafraseando o Cortella, né? Mas é um bom cara para se parafrasear. Uma excelente referência. E assim, eu vou sair do Cortella, só para responder aqui sua pergunta, dessa questão da moral. E foi um cara que me influenciou muito mesmo, que foi o Almir Klink, por conta dessa história. E assim, qual é a diferença? E aí talvez até as minhas palavras finais tenham sentido antes de agradecer, mas assim, de que há uma diferença, Vinícius, segundo o Almir Klink, do mundo molhado para o mundo terreno. Porque no mundo terreno, a gente tem a possibilidade de ficar na zona de conforto. Porque a gente não coloca a nossa vida em risco quando a gente está no mundo terreno. A gente está aqui e está tranquilo. Mas no mundo molhado, que para ele é o mar, a gente nós temos que estar atento para onde vamos. A gente não sai no mundo molhado sem saber para onde é que a gente quer chegar. Porque no mar você não tem, digamos assim, um meio termo, entendeu? Você morre. Se você não fizer as escolhas certas. E aí você tem que estar atento à sua direção o tempo todo. E a direção à rota e uma série de outros conceitos que ele traz. Mas a grande lição é essa. A gente, nesse mundo terreno, ter essa visão de mundo molhado e a gente saber onde a gente quer chegar e se a gente está no decorrer dessa trajetória, se a gente está, o vento está soprando para o caminho certo, se é naquela direção mesmo que a gente quer ir. É um pouco disso. Maravilha. Diegão, dei o meu melhor aqui nessa entrevista. Tentei dar o meu melhor aqui, né? Nas condições que eu tenho. Eu tentei aqui, velho. Com certeza foi um bate-papo muito bacana. Demos o nosso melhor aqui. Vamos falar dessa forma, que acho que tem um deles aí, acho que é o Cortella, que também critica a parte do tentei, viu? Pra gente não se entregar aqui no final. Demos o nosso melhor. Exatamente. E aproveitando, Vinícius, é agradecer mesmo a sua pessoa, agradecer a instituição Unifax por tudo que foi vivenciado, por essa oportunidade aqui mais uma vez. Falar que estou à disposição, que precisar. E também agradecer a pessoa de Anitta. A gente falou um pouquinho dela lá no início, também agradecer a ela. E gostaria também até de prestar uma homenagem aqui publicamente para uma pessoa que me ajudou muito na Unifax Campus Feira, e foi, digamos assim, uma pessoa que ela faleceu recentemente, que foi a professora doutora Maria Leni Oliveira Souza. Ela foi a coordenadora aqui de curso de administração, foi das professoras que, digamos assim,
me ajudou muito na minha trajetória e compartilhou muitos ensinamentos. E eu gostaria de aqui nesse talk show Unifax, uma pessoa que é professora de graduação e também na Unifax, pós-graduação aí na Unifax em Salvador, que contribuiu muito, e eu acho que ela fez parte desse universo Unifax, dessa instituição, e é isso. Agradecer aqui também a ela e, digamos assim, fazer lembrança aqui à pessoa dela. Acho que é muito válido. Que bonito. Devidamente homenageada por você aqui, meu velho. Muito obrigado, Diegão. A gente vai encerrando aqui o nosso 11º episódio com o Diego Almeida. E eu te espero no próximo episódio. Valeu, Diegão. Um abraço, querido. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau.